Muito bem, aqui vamos nós para o nosso segundo vídeo desse primeiro módulo, falando de Cynefin. Cynefin, uma palavra galesa, uma palavra que muitas de vocês talvez ainda não tenham tido a oportunidade de ouvir e que significa local de múltiplos pertencimentos. A escrita é diferente da pronúncia, né? Escreve-se Cynefin, mas a pronúncia é Cynefin, ou, como já disse para vocês, local de múltiplos pertencimentos. O que é o Cynefin? Cynefin é um framework para líderes tomarem decisão. Pelo menos esse é o nome que está ali no artigo publicado em 2007 pelo Dave Snowden, o cara que criou o Cynefin. E embora o nome pareça aquele cara da Wikileaks, né, Snowden, não tem nada a ver. O Dave Snowden, ele era consultor sênior da IBM e lá ele criou esse modelo, um framework para tomadas de decisão. E por que esse framework é importante para a gente? Porque nessa altura do campeonato a gente já viu que problemas diferentes requerem decisões diferentes. Que eu tenho problemas conhecidos, conhecíveis e incognoscíveis. E que esses três tipos diferentes de problemas requererão soluções diferentes também. E, além disso, o que essas soluções diferentes impactam na tua organização? Ao escolher uma solução diferente, em decorrência de um tipo de problema diferente, conhecido, conhecível, qual o impacto que isso vai ter? Por exemplo, no modo como você vai responder essa decisão, por exemplo, no indicador que você vai utilizar para medir o sucesso dessa decisão, se ela foi bem tomada ou não, o impacto que isso vai gerar, por exemplo, no seu estilo de liderança, na motivação da sua equipe, na quantidade de pessoas que trabalham naquela decisão, ou agilidade organizacional. Um nome tão dito e às vezes pouco explicado, mas a possibilidade da sua organização se adaptar rapidamente ao contexto da decisão. Afinal, se estamos no adaptive, a adaptação é o nosso assunto. E como a sua organização tem que se adaptar de acordo com a decisão que ela está tomando. Eu estou falando organização e é um viés, naturalmente, porque o Cynefin não foi criado especificamente para organizações. Ele foi criado para tomada de decisão em geral. Inclusive, sendo utilizado em organizações, uma vez que o Dave Snowden é um consultor. E como vocês podem ver, ele parece uma matriz 2x2, mas na verdade de matriz ele não tem nada. Inclusive o próprio Dave Snowden não gosta que chame de matriz. Fala, não, o Cynefin é muito mais orgânico do que matricial. E é justamente sobre isso que ao longo do nosso treinamento, ao longo dos nossos encontros presenciais, não, ao vivo, mais síncronos, nós vamos falar sobre esse caráter orgânico do Cynefin, o que está por trás desse modelo, mas agora, para a gente poder começar a entender um pouquinho mais sobre ele, vamos falar sobre o básico, os 5 domínios do Cynefin. Na verdade, vamos falar sobre 4 deles. E depois eu te falo o que vai acontecer com o 5º domínio. E aí, preparados? Então vamos nessa. Para a gente fazer uma boa jornada, eu vou sair um pouquinho do PowerPoint e vou vir aqui para o desenho. Porque isso também torna a tua experiência melhor. Imagino que a essa altura está todo mundo muito cansado de assistir aulas com PowerPoints. Então vamos desenhar aqui juntos o Cynefin e vamos passo a passo. Até porque se eu simplesmente projetar o desenho, pode ficar muita informação para você processar de uma vez. No desenho, aqui, passo a passo, vai ficar mais fácil a gente conseguir digerir o Cynefin e entender, principalmente se for a primeira vez que você está vendo esse modelo. Ô Gino, mas eu já vi esse modelo em outros cursos com você, e aí, posso parar de ver esse vídeo agora? Eu gosto de lembrar daquela frase do Heráclito de Éfeso, né? Nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez a pessoa já não é mais a mesma, e o rio também não. Já falamos essa frase, né? Então talvez seja a segunda, ou terceira, ou quarta vez que você está vendo o Cynefin, mas certamente esse modelo vai encontrar você diferente hoje. Então, se você puder, assiste comigo novamente. E eu prometo que eu vou fazer aqui da melhor maneira para mesmo você que já conhece ter uma experiência diferente, uma experiência nova. Bom, o Cynefin, como a gente falou, ele é composto por 5 domínios. Vamos falar do primeiro deles. O domínio do claro. Como é que a gente usa o Cynefin? Primeiro passo, temos uma decisão a tomar. Afinal de contas, ele é um modelo, ou um framework, né, que vai acabar gerando um modelo, depois de utilizado, para tomar a decisão. Então, precisamos partir, nosso primeiro passo é uma decisão. Então, eu vou colocar uma decisão aqui, que poderia ser, por exemplo, fazer um pão de hambúrguer. Vocês lembram? Alguns de vocês talvez conheçam a minha história. Já tive uma fábrica de pães no passado, e uma das coisas que eu fazia muito era pão de hambúrguer. Fazer um pão de hambúrguer, para mim, na minha fábrica,
só tinha uma receita. Se você fosse fazer um pão de hambúrguer, claro que tinha com gergelim, sem gergelim, mas enfim. Se você fosse fazer um pão de hambúrguer, só havia uma receita. Ou seja, fazer um pão de hambúrguer, na minha empresa, tinha uma melhor prática. Se eu preciso fazer um pão de hambúrguer e essa é a decisão que eu estou tomando, se essa decisão tiver uma melhor prática, essa decisão é tomada no domínio do claro. O domínio do claro, também conhecido como o domínio das melhores práticas, é o domínio que encontra as suas respostas no passado. O passado tem as respostas e basta eu recorrer a ele para responder a essa decisão. A grande questão no domínio do claro é que você tem apenas uma prática. Quando você tem um problema que tem apenas uma resposta, uma melhor prática, uma prática consagrada, a melhor para responder aquela questão, é uma decisão tomada no domínio do claro. Então, decisões tomadas no domínio do claro, elas têm essa característica. A característica de possuir uma melhor prática. Como o meu pão de hambúrguer, ele possui uma única receita na minha padaria, é uma decisão tomada no domínio do claro, uma decisão de melhor prática. Mas, Gino, e se fosse eu fazendo pão? Talvez você tivesse várias possibilidades e tivesse que descobrir qual é a melhor para a sua situação. A gente vai falar depois sobre esse caso. Mas no meu caso, uma vez que aparecesse essa decisão para ser tomada na minha padaria, temos que fazer 1000 pães de hambúrguer. Entenda o problema. 1000 pães de hambúrguer. Caso ele seja um problema com uma melhor prática, categorize esse problema na busca da melhor prática, uma vez que você já sabe que é um problema de melhor prática, busque, categorize e busque a melhor prática e responda com ela. Entenda o problema, categorize o problema e responda com a melhor prática. Decisões tomadas no domínio do claro, entender o problema, categorizar em busca da melhor prática e então responder com ela. Qual é o indicador que eu posso utilizar aqui para dizer se essa decisão foi bem tomada ou não? Se o resultado da decisão, do entendimento, categorização e resposta que você deu, se esse resultado foi satisfatório ou não? Qual o tipo de indicador que eu posso utilizar aqui? Bom, pelo fato de você estar em um contexto que é repetível. E como é que você sabe que é repetível, Gino? Porque é das melhores práticas. Eu estou repetindo uma melhor prática. Eu estou repetindo uma receita. É muito comum a gente trabalhar com checklists quando a gente está, por exemplo, no claro. Ter uma série de passos que são executados aqui dentro. E se eu estou em um domínio de execução repetida, qualidade ou o quanto uma unidade está igual à unidade de referência. Olha que frase bacana essa. Presta atenção nela novamente. O quanto uma unidade está igual a uma unidade de referência. Eu tenho um pão referência de hambúrguer, que é o pão que eu utilizei como inspiração para criar a receita. Todos os outros que forem feitos seguindo aquela receita, tem aquele como referência. E quanto mais um pão se assemelha com aquele, melhor a qualidade daquele pão. E quanto mais eu consigo tornar as unidades repetíveis e parecidas com a referência, melhor é meu processo. Então, processos repetíveis, previsíveis, eficientes, que também significa fazer a unidade de referência, ou, na verdade, fazer o parecido com a unidade de referência, utilizando a menor quantidade de recursos possível. Quanto mais eu consigo trabalhar fazendo o pão parecido com o pão de referência e gastando mínimo, ou gastando menos tempo, menos dinheiro, menos energia, mais qualidade e mais eficiência eu tenho no meu processo. Por isso que a gente costuma dizer que trabalhar com qualidade / eficiência são boas métricas a serem adotadas em decisões do claro. Por exemplo, 6 Sigma, né? 6 Sigma pode ser utilizado aqui. 6 Sigma significa que a cada 1 milhão de repetições, você tem menos de 4 desvios. Menos de 4 pães diferentes a cada 1 milhão de pães feitos. Boa métrica ou não? Para um domínio repetível, excelente métrica. A típica métrica do domínio claro. Qual é a posição de uma liderança aqui? E como ela se relaciona com as pessoas? E agora eu vou desenhar aqui para você um tetraedro. Parece uma pirâmide. Tem 4 bolinhas.
Cada bolinha estará em um vértice do tetraedro. A bolinha de cima representa a liderança. A pessoa, ou não necessariamente a pessoa, pode ser, por exemplo, uma máquina, um robô, não precisa necessariamente ser um humano, mas é alguém que tem a função de liderança nesse contexto, tá? Nesse lugar onde você está tomando essa decisão do claro, da melhor prática. A pessoa que lidera um grupo que está decidindo no claro, decidindo com base numa melhor prática a ser aplicada, o que se espera dessa liderança? E embaixo eu tenho os liderados, ou as pessoas que estão agindo, de fato, a equipe, né, que está executando a decisão. Aqui nesse caso poderia ser, por exemplo, no exemplo do pão aqui, o meu engenheiro, o gerente de produção, a pessoa que tomava conta da minha produção, que sabia os pedidos, o gerente da qualidade da padaria, e os padeiros. O gerente da qualidade tem uma forte conexão. A linha contínua representa uma forte dependência. Os meus padeiros têm uma forte dependência dessa liderança, porque essa liderança conhece a receita, sabe o que tem que ser feito e como. Então ela diz o que tem que ser feito e eles seguem o que tem que ser feito. Comando e controle? Com certeza, mas isso em nada tem a ver com crueldade, hein? É muito comum hoje as pessoas falarem de comando e controle como se fosse algo cruel, algo injusto. Não há absolutamente essa prerrogativa. Nenhum modelo decisório, nenhum contexto decisório pode servir de justificativa para as pessoas serem cruéis umas com as outras, hein? Isso não existe. Não é a natureza da tua decisão que vai fazer você respeitar mais ou menos ou tratar as pessoas com mais ou menos carinho, cuidado e respeito, de modo algum. Comando e controle significa alguém dá o comando e controla a execução daquilo. E nesse contexto que a gente está, isso é extremamente necessário, não só para o bem dessa pessoa, de forma alguma, mas para o bem de tudo, de todos, porque aqui eu tenho um contexto no qual a melhor prática é conhecida, alguém tem que pedir para executá-la e essas pessoas executam. Então eu tenho uma forte dependência de alguém que saiba a resposta. Leia dessa forma. Uma forte dependência da equipe de alguém que saiba a resposta e diga para eles como fazer. E a equipe entre si? Aí uma linha tracejada representa uma fraca dependência. A equipe não depende, eles não dependem uns dos outros para tomar essa decisão, porque ela já vem tomada de cima, né? Ela já é uma melhor prática, é só seguir isso. Então eu tenho uma fraca dependência entre a equipe. Motivadores extrínsecos, por exemplo, relacionados a pagamento por quantidade, por qualidade, costumam funcionar muito bem aqui, já que eu estou em um contexto repetível. Um cara que fala sobre isso, chamado Daniel Pink. Depois procura no YouTube o vídeo Daniel Pink, o TED dele sobre motivação. E você vai ver qual o tipo da motivação que funciona bem aqui. A motivação extrínseca. Ele vai explicar para você por quê. Super recomendo o vídeo do Daniel Pink para você poder entender melhor como a motivação se aplica aos domínios do Cynefin. Se você tiver um tempinho, dá uma assistida, vale cada segundo. Qual o número máximo de pessoas que podem trabalhar tomando decisões aqui? Esse grupo. Qual o número máximo de pessoas aqui embaixo que eu posso ter? Eu vou colocar um número, eu não vou te explicar ele agora, mas vou te explicar ele daqui a pouquinho. Maior do que 150. Tira, mas de onde vem esse 150? Depois, daqui a pouquinho eu te explico ele. Segura aí. Então, o domínio claro. O domínio das melhores práticas, o domínio de entender o problema, categorizar e responder com a melhor prática, o domínio da qualidade, eficiência, repetibilidade do processo, previsibilidade do processo, o domínio de quanto menos diferença eu tiver entre uma execução e outra, melhor. O domínio das melhores práticas e dos processos repetíveis. Liderança centralizadora, formal, centralizadora no sentido de decisão, hein? Ela sabe qual é a decisão a ser tomada, diz para as pessoas como fazer, as pessoas seguem o checklist, seguem a receita, porque seguir a receita garante qualidade do nosso processo e do nosso produto e da nossa decisão. Beleza? Domínio de cima. Domínio do complicado. O domínio do complicado também encontra as suas respostas no passado. Da mesma forma que aqui eu tenho uma melhor prática, aqui eu também tenho uma prática do passado. A diferença é que, em vez de ser uma melhor prática, ela é uma boa prática. E qual é a diferença entre melhor prática e boa prática? A melhor prática é uma apenas.
E as boas práticas são várias. E eu preciso decidir, dentro daquele contexto, qual é a melhor prática naquela situação. Ô, Gino, mas aqui também vai ficar fadado àquela prática para sempre, é? Eu nunca posso mudar? Claro que você pode. Enquanto não houver uma outra prática melhor do que essa se torna a melhor prática. Mas a partir do momento que houver uma melhor prática melhor do que ela toma o lugar dessa e passa a ser a nova melhor prática. Então aqui eu tenho um domínio que hoje eu tenho a melhor prática, mas nada me impede de amanhã ter uma outra que vai tomar o lugar dessa. Nenhum problema. Mas sempre haverá uma única. Já aqui não. Aqui eu tenho várias. Aqui eu tenho várias possibilidades e eu preciso de um especialista, de uma especialista que faça uma análise e me diga, dentre as possibilidades existentes, qual é a melhor para minha situação. Seria o equivalente a não eu fazer um pão de hambúrguer, mas você na sua casa. Fala, poxa, quero fazer uma festa para a criançada aqui e fazer um hambúrgueres. Mas vai ser hambúrguer de carne ou vegano? Mas vai ser com esse tipo de carne ou com aquele? Que molho que vai ter? Qual vai ser o recheio? Qual a idade das crianças? Quantas crianças virão? Quanto eu pretendo gastar? E uma série de perguntas como essa vão te ajudar a selecionar qual o melhor pão que você vai utilizar para a tua receita, que não é igual à minha, que é uma única porque é uma fábrica. No teu caso, o contexto não requer uma melhor prática, mas uma boa prática. Então o que você vai fazer? Você, se for um especialista em pão, com base nessas informações todas, você vai saber selecionar. Senão você vai ter que chamar alguém para entender o seu problema, analisar as possibilidades existentes, dificilmente vai criar um novo pão para você, deve existir uma receita que se aplique à sua situação, e então responder com aquela receita. Um outro exemplo poderia ser, caso você fosse ao médico, por exemplo, com uma dor de cabeça. Doutora, eu tô com uma dor aqui, não passa, tal. Dificilmente a médica vai te falar, toma isso. Ela vai te fazer um monte de perguntas, vai querer saber se você tem algum caso de enxaqueca na família, se aconteceu alguma coisa com você, se você comeu alguma coisa que te fez mal. Uma série de perguntas que te ajudem a quê? Passar para ela as informações que ela precisa para entender o seu problema, analisar com base nos remédios existentes e descobrir que para você, na sua situação, esse é o melhor tratamento. Entender, analisar, responder. Por isso que a gente também fala que esse é o domínio dos especialistas. E como é que eu meço se uma decisão foi bem tomada no domínio do complicado? O que caracteriza uma decisão bem tomada aqui? Por exemplo, eficácia, né? A eficácia, ela vem como uma solução extremamente, com uma métrica extremamente importante aqui dentro. Por quê? Uma boa decisão é aquela que resolve o problema, né? Como é que você separa uma médica, um médico que atendeu bem você, de um que não atendeu, um que você recomendaria, de um que você não recomendaria? O quanto as decisões que aquela pessoa, aquele profissional toma, são eficazes naquele contexto. O domínio da eficácia. E qual seria um bom perfil de liderança para trabalhar no complicado? Bom, você já está acostumada com essa estrutura aqui, né? O tetraedro. Então, em cima eu tenho novamente uma liderança que tem a resposta. A diferença é que ela não tem uma resposta, ela tem algumas. Seria o equivalente ao meu gerente de produção falar, olha, as receitas existentes são A, B, C ou D. Qual que você vai escolher para isso? No meu caso, a gente tinha uma única, mas imagina que não tem, né? Que tenha várias possibilidades. Também seria o caso de uma médica ou um médico falar, olha, nós temos esses tratamentos disponíveis, vai ser algum deles. Então, há uma autoridade central dizendo os limites. Olha, você pode utilizar qualquer uma das respostas desde que seja uma dessas. Não vamos criar uma nova aqui. Então, há sim uma dependência de uma decisão central, só que não de uma única prática, de várias, o que mostra que há uma forte dependência dos liderados com a liderança, aqui também. No entanto, tem uma diferença. Há uma forte dependência desses liderados entre si. Porque pelo fato de ter que haver uma análise de especialistas, é muitas vezes muito comum ter, por exemplo, a equipe da TI com a equipe do negócio, com a equipe de produção, de segurança,
juntos analisando qual é a melhor solução para aquele caso. A liderança aqui, ela tem um papel de integradora. Ela faz a integração das pessoas certas para tomar aquela decisão. Seria o equivalente também de você ter aqui uma pessoa, um nutricionista, um pediatra aqui e uma pessoa de um padeiro ou um confeiteiro aqui para te ajudar a tomar a melhor decisão sobre qual pão para a tua festa. A grande função da liderança aqui é escolher as pessoas certas. Saber quem são as pessoas certas para tomar essa decisão. Por isso que o número máximo de pessoas que tomam decisão aqui, 150, menor ou igual a 150. E agora tenho que dizer para você de onde vem esse número. Esse número, os números 150, ele vem dessa pesquisa conduzida por um cara chamado Robin Dunbar. O Dunbar, ele fez uma pesquisa muito interessante sobre tamanho de grupos. Qual é o tamanho ideal de um grupo? O que o Dunbar percebeu? E ele fez essa pesquisa com chimpanzés e depois com seres humanos também. Que a partir de 150, um grupo se divide em outro. Por isso, 150 é atribuído como ao número de Dunbar, que ele fala aqui como meaningful contacts, ou contatos que façam sentido, que tenham significado para você. Que tenham significado representa você se lembrar daquela pessoa, não apenas do nome dela, não apenas do rosto. Olha, eu consigo reconhecer, eu conheço a pessoa de algum lugar. Não é isso. O meaningful contacts, isso aqui é a mão de quem está desenhando, ó, que fugia das aulas de artes. O meaningful contacts mostra que você lembra mais do que só o nome. Eu sei que é a Luciana, que trabalhava na Petrobras, que não sei o quê, que tinha não sei quanto de participação naquele projeto, que conhece sobre aquela técnica, percebe? Eu me lembro da pessoa. Eu me lembro mais do que simplesmente o nome dela. Eu me lembro de quem ela é, do que ela faz. Então, essas são as pessoas que você vai encontrar naquele contexto e vai reconhecer quem elas são. E vai ter mais do que simplesmente o nome. E por que isso é importante? Se eu estou num contexto que eu preciso reconhecer as pessoas certas, que serão os especialistas, a analisar as possibilidades para dizer qual é a melhor, e eu não me lembro quem são as pessoas, eu não sei quem chamar. Eu corro o risco de chamar as pessoas erradas, e chamando as pessoas erradas eu não tenho eficácia nas minhas decisões. Ou não a melhor eficácia que eu poderia ter. O número de Dunbar, ele representa uma pesquisa, né? Que demonstrou o seguinte, que a partir de 150, as relações pessoais dão lugar aos processos. Como a gente não consegue lembrar das pessoas, a gente acaba criando processos e burocracias que substituam, que compensem a dificuldade que a gente tem de lembrar da pessoa porque o número ficou muito grande. Não quer dizer que seja 150, tá? É até 150. Isso é bem importante você lembrar. Gino, mas isso é 150 no todo? O máximo de pessoas que eu posso lembrar? Não, é por contexto. Então, no teu trabalho, 150. Na tua igreja, 150. Na tua família, 150. Até 150. Mudando o contexto, você tem até 150 pessoas que você pode se lembrar naquele novo contexto. Olha, esse aqui eu conheço da faculdade? Ah, é aquela pessoa que era boa em álgebra linear. Esse aqui eu conheço de onde? Esse aqui eu conheço do trabalho. Eu trabalhei com aquela pessoa naquele projeto. E, poxa, aquela pessoa deu ideias ótimas. Percebe só? Por contexto, você consegue ter essa visão de até 150, de acordo com o número de Dunbar. Claro e complicado. Esses dois domínios eles conservam uma característica, como você já deve ter percebido. Os dois domínios eles olham para o passado para tomar a decisão. Lembra que nós falamos sobre isso? Que por melhor que uma decisão seja, que uma prática seja, quando ela é uma boa prática ou uma melhor prática, ela é, antes de mais nada, uma prática do passado. Por isso que esses dois domínios olham para o passado, eles olham para o conhecido. Os dois. E eu vou colocar conhecido barra ordenado. Porque ordenado é o nome do sistema que esses dois domínios pertencem. Eles pertencem ao sistema ordenado, um sistema que não se modifica com as ações que acontecem nele. Ele é sempre o mesmo, é sempre a mesma receita, é sempre o mesmo pão. Você pode seguir aquela receita que o resultado será sempre o mesmo. Vindo para cá agora para o terceiro domínio, a gente vem para o domínio do complexo.
E aqui a gente tem uma grande mudança. A mudança acontece primeiro porque eu mudo de sistema. O domínio do complexo, ele não opera no sistema ordenado. Ele opera no sistema complexo também. E o que é um sistema complexo? Um sistema complexo é aquele que, quando você interage com o sistema, você muda o sistema. A cada interação, o teu problema vai mudando, ele vai se reconfigurando, se adaptando. Parece difícil de entender, mas sabe que não é tanto? O nosso corpo é um sistema complexo. Se você come algo que você não está acostumado a comer, já deve ter acontecido com você, o teu corpo tem que se adaptar àquilo. E as suas bactérias, por exemplo, na flora intestinal, elas vão se modificar de acordo com a sua alimentação. Se você mudar a sua alimentação, você terá uma resposta do seu corpo ao alimento. O alimento modifica o seu corpo. Os agentes que interagem naquele sistema modificam o sistema. E ao modificar o sistema modifica os agentes. Por exemplo, se você come uma coisa que você não está acostumado a comer, nunca comeu e come um pouquinho hoje, talvez faça mal para você, ou você não passe muito bem. Mas modificou o seu corpo. Da próxima vez que você comer aquilo, o alimento já não encontra mais o mesmo corpo. E o corpo já não encontra mais o mesmo alimento. Porque a reação do alimento, a relação do alimento-corpo mudou. Percebe? No caso do complexo, não importa tanto os agentes. O que importa são as conexões entre eles. Porque o que faz a mágica acontecer é a conexão entre os agentes desse sistema e não eles isoladamente. Quanto maiores as conexões, maiores as interações, maiores as idas e vindas desse sistema. É um sistema que está em constante adaptação. Ao mexer no sistema, você muda o sistema. Então não adianta você ir com uma prática do passado quando você está em um sistema que muda tão rapidamente. Porque ela não vai resolver. O sistema que a foto do sistema que você tinha quando você criou aquela prática já não representa mais o sistema nesse momento. Ele já mudou. Ele já é outra coisa. O complexo também se configura em situações que você não sabe a resposta, porque é um problema novo, conhecível. Você não conhece a resposta, você ainda está dançando com o problema para entender como ele funciona direito e então poder responder. Entender como funciona por meio de sondagens. Esse é o domínio das sondagens. É o domínio das práticas que emergem a partir das sondagens. Por isso a gente chama o complexo de domínio das práticas emergentes. Como eu respondo a uma decisão aqui, então? Se eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão está no complexo, sondar primeiro. Lembra de um. Pensa num submarino. Quando o submarino está ali no fundo do mar, você não enxerga nada, você nem se iluminar ali. E também você não pode acelerar ali numa direção para descobrir o que está lá na frente. Tem que ser um movimento seguro para você poder falhar. Que caso tenha uma rocha lá na frente ou um barco afundado, você não bata com o submarino nele. Então o que o submarino faz para poder sondar? Para poder fazer essa sondagem, o submarino ele emite um sinal de sonar. Esse sinal ele vai sondar o que está acontecendo nos arredores. Quando o sinal volta, ele dá feedback. E aí você entende melhor o que tem lá na frente, se é uma rocha, se é uma baleia, se é um navio afundado, e então você pode responder naquela direção ou na outra direção. E aí, lembrou do tá quente ou tá frio? Não é assim? Você não dá uma pequena sondagem, você não vai 1 quilômetro para cá perguntar, tá quente ou tá frio? De maneira alguma, né? Isso aí você pode perder todo o teu tempo e teu dinheiro no processo. Você dá um pequeno passo. E esse teu pequeno passo, ele tem uma finalidade não de encontrar o tesouro, mas de saber se está quente ou está frio. Então, está quente ou está frio? E à medida que você vai entendendo mais, o teu passo vai ficando maior, porque agora você já entendeu melhor o padrão. Então, sonde, entenda e responda agora que você entendeu um pouquinho melhor. Por isso a gente diz que a melhor métrica de sucesso em um sistema complexo é o quanto você está entendendo o funcionamento dele, o quanto você está aprendendo com as suas sondagens. Aprendizado é uma boa métrica para o sistema complexo. Lembrando que você tem que estar em um ambiente seguro para falhar. Criar condições que você possa ter feedback e, com base no feedback,
adaptar o seu caminho, como acontece se não está quente ou está frio. Aprendizado é uma boa métrica de sucesso no complexo, em um ambiente seguro para falhar, no qual você receba feedback a cada ação, a cada interação com o sistema, de modo a saber se você está indo no caminho certo ou está indo no caminho errado. E como funciona a tua estrutura de liderança em uma condição como essa? Bom, você já deve ter percebido que não há uma estrutura de liderança central aqui, porque ninguém sabe a resposta. A resposta ela vai emergir, né? São práticas emergentes. Então não adianta você atribuir à liderança a responsabilidade de dizer a receita do pão, como acontece aqui. Porque aqui você não está num ambiente conhecido. Aqui você está em um ambiente conhecível. E é justamente a possibilidade de aprender que faz desse ambiente conhecível. Você pode sondar, você pode experimentar e então aprender com ele. Conhecível. Já que não tem alguém que saiba a resposta, é natural, porque não existe uma única visão do todo, né? Não dá para você entender o todo num ambiente que está sempre mudando. Assumir a diversidade de perspectivas aqui é o segredo. Ter pessoas muito conectadas, grupos muito conectados, que possam juntos aprender e sondar em diferentes sentidos. De novo, não tá quente ou tá frio, mas agora mudando o contexto. Pensa que você tá, não sei se você fazia isso quando era criança, mas minha mãe fazia muito aniversário temático. E eu me lembro de um que ela fez que era do pirata. Que ela escondia um baú de tesouro que tinha chocolate dentro e colocava pistas ao longo do caminho para que nós, todas as crianças juntas, pudessem encontrar onde estava o baú do tesouro. É um problema complexo, porque à medida que a gente avança, a gente aprende mais sobre ele, a gente não tem a resposta no passado, ele é no máximo conhecível, porque dá para você pegar feedback no caminho, é um ambiente seguro para você poder falhar, está controlado ali o ambiente. E como é que a gente trabalhava então? Nós íamos, a criançada, buscando na grama, nas árvores, atrás da parede, as dicas, tentando encontrar onde estava uma dica. Então temos várias pessoas nesse processo. Uma hora, o Gino encontrou uma dica. Nesse momento, o Gino se torna o líder. Vem cá, pessoal, o Gino acabou de achar um papelzinho escondido aqui. E aí todo mundo passa a seguir o Gino naquele momento. Mas depois que o Gino encontrou aquela dica e não encontrou mais nenhuma, ele se torna novamente parte do time e não mais o líder. Mas aí a Joana encontrou uma nova dica. A Joana se torna a nova líder. E todo mundo segue a Joana, até que ela se torne novamente parte do time. E depois foi a Antônia, que se tornou a nova líder à medida que ela encontrou uma nova dica espalhada. Percebe o que está acontecendo? Eu tenho uma liderança situacional e informal. Ela emerge à medida que a liderança, que as pessoas que estão na base, que estão executando, consigam ter mais informações. A pessoa que tem mais informação naquele momento, ou que tem a melhor palpite naquele momento, é a pessoa que emerge a liderança de forma informal, porque depois ela retorna. O que tem que existir para que isso funcione? Confiança. Se não houver confiança, eu não vou seguir a Joana quando ela me falar que encontrou uma pista. Primeiro, porque eu não vou saber se aquilo é de verdade, se ela encontrou mesmo, ou se ela tá querendo me tirar do jogo. Eu não vou saber necessariamente se ela tem condição de. Será que ela tá interpretando direitinho essa pista? O que me faz confiar na Joana para saber se ela tá indo no caminho certo, se a gente não tem uma relação próxima? É por isso que, nesse domínio, a confiança é fundamental para que as pessoas que estão trabalhando naquela decisão possam permitir que as lideranças informais emerjam e retornem. Senão eu não vou seguir você. Eu não vou seguir você porque eu tenho medo ou porque eu não confio em você. E você não vai me seguir pela mesma forma. E não é à toa que o Dunbar coloca aqui o nome de good friends, ou os bons amigos. Por isso, o número máximo de pessoas recomendado para trabalhar em um domínio que requer confiança para lideranças informais e emergentes é de 15. Ou o número de bons amigos. Segundo Dunbar, é o número de pessoas que você pode estabelecer uma relação próxima de confiança suficientemente forte para que autorize as lideranças emergirem e retroagirem no momento certo. Domínio do complexo. E agora aqui para baixo, a gente encontra o último dos 4 que a gente vai falar hoje, depois eu vou te falar do quinto, que é o domínio do caótico ou caos. O domínio do caos, diferentemente do complexo,
não aceita aprendizado. Esse é um domínio tão volátil, mas tão volátil, que você não tem espaço para aprender nele. Quando você age no caos, você sai do caos. Então ele é um domínio que não vai possibilitar que você consiga ter nenhum tipo de aprendizado útil, porque ao agir nele, você saiu do caos. E sair do caos não necessariamente representa algo positivo. Você pode sair do caos e quebrar a empresa. Eu agi, caí em uma situação caótica, altamente volátil, que não há espaço para aprender. Não há práticas no passado que respondam a ela e não dá para aprender. Eu tenho que agir. E o fato de dar certo não quer dizer nada, porque no próxima vez que você se deparar com essa mesma situação, não será a mesma, será totalmente diferente, e o fato de ter funcionado no passado não te trouxe aprendizado que você não pôde aprender com aquilo para criar uma prática que funcione depois. Não há garantia alguma de sucesso no futuro. E a gente fala que o caos é o domínio das práticas inéditas. Tudo que acontece no caos acontece como se fosse a primeira vez. E engraçado que esse nome é o nome de um filme com Adam Sandler, como se fosse a primeira vez, que é super legal. Vou dar um spoiler do filme, ele é antigo. Ele se casa com uma. Ele se apaixona por uma moça que teve um acidente e ela perdeu a memória de curto prazo. Então, a cada dia, quando ela dorme, ela esquece o que viveu naquele dia. Ela só se lembra o que aconteceu até o dia do acidente. E ele se apaixona por ela. E o que acontece é que todos os dias ele tem que reconquistá-la e ele casa com ela e tudo mais. Só que todos os dias ele tem que reconquistá-la porque ela não se lembra dele. E uma coisa que funcionou uma vez não vai funcionar outra. Ele tá o tempo todo improvisando como se fosse a primeira vez. Então é muito legal assistir esse filme porque você vai certamente se lembrar dessa questão do como se fosse a primeira vez. Práticas inéditas. E lembra que o fato de sair do caos não quer dizer que deu certo. Se quebrar a empresa, agora é só abrir falência, ou agora é só vender tudo. Você foi pro claro, ou pro complicado, ou pro complexo. Por isso que a gente diz que no caos, uma vez que você esteja numa situação caótica, a melhor coisa a fazer é haja com aquilo que você tem na mão naquele momento. Porque não dá tempo de você sondar, não dá tempo de você recorrer a especialistas, não dá tempo de você buscar melhores práticas, porque elas não existem. Haja, depois de agir, entenda para onde você foi parar e responda de acordo com a prática do domínio que você foi cair. Haja e saia do caos. E pode ser que dê certo, pode ser que não dê, porque não dá tempo de pensar. Inclusive, não dá tempo de pensar é o nome de um vídeo que aconteceu de uma menina que se meteu numa situação caótica. Difícil conseguir filmar uma situação caótica, você deve ter imaginado isso, né? Mas olha esse vídeo, o nome do vídeo é Não deu tempo de pensar. Olha a situação que essa moça se meteu. I run over to the bear, and the first thing I think to do is to push the bear off the ledge it's standing on. Do not push bears. Do not get close to bears. You do not want to get unlucky. I just happened to come out unscathed. Impressionante, né? Não empurre ursos, mas se precisar, empurre. Foi isso que ela falou. O que aconteceu com ela? Não sei se vocês têm ideia do tamanho do problema que ela se meteu, mas ela estava numa situação das mais críticas. Pior do que você encontrar um urso pardo é você encontrar uma ursa parda com filhotes. Porque é um animal extremamente poderoso, forte e tem um senso de maternidade extremamente aflorado. Não é incomum, e as ursas pardas são as mais fortes, mas não é incomum você pegar, por exemplo, ursas pretas, que são menores do que as pardas,
dando conta de 2 tigres para defender os filhotes. Pode procurar aí que você vai encontrar no YouTube vários vídeos desse tipo de... Elas vão até as últimas consequências. E essa menina, o que aconteceu? Ela agiu. Ela viu aquela situação, nó na garganta. O nó na garganta é típico do caos. Mas depois que você vai para ação, ela saiu do caos. Deu certo, mas poderia não ter dado. E tanto uma situação quanto a outra tirou essa menina do caos. Então, qual é uma boa forma de você saber se deu certo o que você fez no caos? Danos evitados. Haja para evitar os danos. É assim que você sabe se deu certo no caos. Não dava para ela ter, por exemplo, entrado no Google para procurar uma melhor prática para escapar da ursa. Não dava. Não dava para ela ter ligado pro amigo dela da Animal Planet para falar: eu tô aqui na frente de uma ursa, o que você recomenda que eu faça? Não dava tempo. Não dava tempo de ela ter: eu vou sondar, eu vou tentar aprender um pouquinho melhor e responder. Eu vou empurrar o ursinho pequeno, deixa eu ver como é que ele reage, e se ele reagir bem, eu empurro a grande. Não é um ambiente seguro para ela poder aprender, não dá para ela criar um ambiente seguro para isso. Então, como é que a gente sabe que uma decisão no caos foi bem tomada? Se você escapou. E o fato de ter escapado uma vez absolutamente não te dá a garantia de escapar de novo. Como funciona uma estrutura de liderança no caos? Bom, deve ter percebido já. Não dá para atribuir a liderança a ninguém, porque ninguém aqui conhece a resposta. E também não há uma dependência do time. Vamos reunir as pessoas para fazer uma oficina de design thinking e entender como trabalhar no caos. Porque o caos, diferentemente do complexo, que é do conhecível, o caos é do incognoscível. Você desconhece que desconhece. Não dá para você aprender aqui. Inclusive, não sei se você reparou, mas o domínio que faz a fronteira com o caos é o claro. E é isso que explica, por exemplo, essa voltinha que você deve ter se perguntado. O que é essa voltinha aqui embaixo, né? Essa voltinha está aqui para lembrar a gente. É como se fosse um papel dobrado. Imagina que você tem aqui uma folha dobrada, tá vendo? Deixa eu ver se eu melhoro aqui para você. Uma folha de papel dobrada, assim, ó. Tá vendo? Que mostra que aqui a parte de cima é mais alta, tá vendo? É como se fosse uma folha dobrada. Pra gente poder lembrar que aqui é mais alto do que aqui. E aqui é como se fosse uma rampa chamada de zona da complacência. Que se você pisar aqui, você escorrega. E se você escorregar aqui, você cai para cá. O que representa dizer que uma falha aqui, quando você falha aqui, você falha catastroficamente. Não há um ambiente seguro para falhar no claro. Seria o equivalente aos meus padeiros falarem: não, hoje não vou seguir a receita, não. A gente já fez isso tanto tempo, não vou nem pesar. Já fizeram isso? Você acredita que já fizeram desse jeito? Não, eu não vou nem pesar, eu já conheço, é só colocar aqui que vai dar a quantidade de antimofo que a gente precisa. E já fizeram isso várias vezes. E o que acontecia era que o pão mofava. Por quê? Porque há uma receita na parede dizendo que são 5 gramas de antimofo. Mas a pessoa já faz há tanto tempo que ela entra na complacência. Não, já sei, é só colocar essa quantidadezinha aqui que é a mesma coisa de 5 gramas. Só que às vezes você trocou o antimofo, a densidade é diferente, a marca é diferente, então eu precisaria de uma quantidade maior, não é mais aquele potinho. Por isso tem que pesar. Eles não pesavam e perdi. E quando falha, perde a produção de pão toda. Não é um ambiente seguro para você experimentar. Já tinha uma receita ali para seguir. A zona da complacência está aqui para lembrar a gente que uma falha aqui te derruba aqui. Não é um ambiente que aceita falhas. Então, também não dá para a gente ter uma estrutura de liderança aqui. A resposta não existe com ninguém, diferentemente daqui. Também não dá para você criar uma oficina de design thinking, como eu falei para vocês, para o time se reunir e descobrir como escapar da ursa. Então, qual é o número máximo de pessoas que podem trabalhar em uma decisão caótica? 5. E vocês já imaginam de onde veio esse número, né? Também é o número de Dunbar. É o que ele chama de Loved Ones. Loved Ones são as pessoas, são os amados, né? Eu sei que é um nome complicado de usar num ambiente corporativo, mas o que isso representa são aquelas pessoas que você tem um grau de intimidade, que também é um nome que tem que ser usado com cuidado, eu sei disso, mas são pessoas que você tem um grau de intimidade que vocês sabem o que uma pessoa está pensando sem precisar perguntar. Já trabalhou com alguém que era assim? A pessoa mexia a sobrancelha e você sabia o que ela queria dizer? Porque como não dá tempo de pensar, que é o caso do caos, você tem que olhar para a pessoa e saber o que ela pensou antes de perguntar para ela. Não dá tempo de perguntar.
E segundo o Dunbar, o número máximo de pessoas que são as loved ones, aquelas pessoas que você consegue ter esse nível de conexão, é 5. Por sinal, também dizem que é o número de pensamentos que você consegue ter simultaneamente na mente. E lembra de nossos avós que falavam que o número máximo de amigos de verdade que você pode considerar é 5. Lembra disso? E aí você pode contar nos dedos de uma mão. Aí se não aconteceu nenhum problema com você, se Deus quiser, está aí com os 5 dedos. Então, 5 é o número máximo de amigos de verdade ou de pensamentos que a gente consegue ter simultaneamente sem ter que ficar fazendo troca. E também os loved ones, segundo o número de Dunbar. Por isso, 5 é determinado como o número máximo de pessoas para trabalharem aqui nesse contexto. Outra coisa interessante, eu não sei se você percebeu, é que aqui na direita tudo começa com E. E aqui na esquerda não. Aqui eu primeiro entendo para então responder. Sabe o que isso me lembra? O René Descartes. Penso, logo existo, né? Para René Descartes, primeiro a gente pensa, o pensamento, e depois você responde. O pensamento vem primeiro e depois você responde, né? Primeiro você pensa para depois existir. Porque você usa a razão, a dedução. Então faz sentido total você trabalhar pensando primeiro. Já aqui do lado, eu estou no contexto do John Locke, né? No lado esquerdo, aqui, eu estou no contexto do John Locke. O contexto do experimentar para então entender. Empirismo. Faça, entenda depois de fazer, experimente, né? Experimentação, não faça direto, não haja direto. Faça uma pequena sondagem, aprenda e depois que você aprendeu, com base na experiência, você pode aplicar. Então aqui eu tenho John Locke, aqui eu tenho René Descartes, o que mostra, lembra um pouco, dá para colocar o Cynefin assim, como se do lado direito, primeiro entender para então responder. O E vem primeiro e depois vem o R. Já no lado esquerdo, eu só entendo depois de sondar, depois da experimentação. E aí, gostou do Cynefin? Tem um quinto domínio. Esse aqui, ó. O domínio do confuso. E aí, me fala uma coisa. Tá curioso, tá curiosa para saber o que acontece nesse domínio aqui? Se você tá com essa curiosidade, então eu te peço para vir no dia 14. Bom, eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo, né? Então é 14 de março. Venha no dia 14 de março, segunda-feira, para a gente falar um pouco do domínio do confuso. E mais do que falar, hein? Fazer que a gente possa trabalhar no domínio do confuso juntos para você entender como as decisões tomadas aqui influenciam a tua organização, influenciam a sua forma de responder a elas. E claro que quem não tiver a oportunidade de participar, depois a gente vai ter a gravação do encontro ao vivo, mas nada vai substituir a prática. E no encontro ao vivo de segunda-feira a gente vai para a prática, fazer o Cynefin na prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado do Cynefin e da visão de problemas. E espero você na segunda-feira. Valeu!